Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aulinha de matemática, aqui comigo, professora Tatiane. A nossa aulinha agora vai tratar sobre identificar entre a unidade de medida de comprimento, que é o quilômetro, metro e centímetro, qual é a unidade mais adequada para o comprimento de um dado objeto. Então, o que eu quero com essa habilidade aqui? Nós vamos trabalhar na aulinha de hoje 3 medidas relacionadas à medida de comprimento. O metro, que nós vimos na aulinha passada, que é a medida padrão das medidas de comprimento. Nós vamos trabalhar o centímetro, que nós vamos ver que é uma unidade menor do que o metro. E nós vamos trabalhar o quilômetro, que é uma unidade maior do que o metro. E o nosso objetivo hoje é descobrir qual dessas 3 medidas é a mais adequada para se medir um objeto. Por exemplo, na aulinha passada, eu dei a atividade para que vocês descobrissem qual é a largura, o comprimento da frente da sua casa. Nesse caso, você ia utilizar o metro, o centímetro ou o quilômetro para dar a resposta. Se eu quero saber o tamanho do meu lápis, eu vou utilizar o centímetro, o metro ou o quilômetro. Para eu poder dizer a distância de uma cidade para outra, de um país para o outro, você vai utilizar o centímetro, o metro ou o quilômetro. É isso que nós vamos aprender hoje na nossa aulinha. Bora lá? Conto com a participação de vocês. Para isso, para a nossa aulinha ficar bem legal, você ficar bem antenado, o que é que eu não posso esquecer? De atenção, concentração, separar o meu caderninho lá na minha disciplinazinha de matemática, pega aí o lápis, a borracha, a caneta se preferir e se liga aí na aula da TV. Bora lá? Vamos juntos para essa aulinha? Olha aqui a figura que eu trouxe, bem interessante, não é? Então aqui eu tenho uma girafa. Alguém viu essa girafinha aí em algum consultório médico? Será? Eu já vi muitas girafinhas dessa, né? E essa fita aqui, você já viu ela aí em algum lugar? Eu acredito que sim. Então aqui, ó, eu trouxe aqui um lápis e eu quero saber qual é o tamanho desse lápis. Como é que eu vou utilizar? Qual é o instrumento que vai ser melhor para você medir? Será a régua? É a fita? É o esquadro? É a trena? Bora lá descobrir juntos? Olha aí, quando nós necessitamos medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou uma barra de ferro, e assim a gente precisa comprar outros objetos, nós vamos utilizar as medidas de comprimento. Ou a gente compra no metro, ou a gente compra no centímetro, tá bom? Ou até mesmo no milímetro. Nós precisamos utilizar uma unidade de medida que seja conhecida por quem vai receber essa informação. Por exemplo, eu estou precisando comprar um cano, porque lá na minha casa, um cano lá onde passa a água estourou. Aí o pedreiro lá disse, o encanador disse que eu precisava comprar um pedaço daquele cano, né, para ele poder fazer lá o conserto, para a água não ficar vazando. Aí ele disse assim, dona Tatiane, vá lá na loja de material de construção e diga que você quer 80 centímetros desse pedaço de cano. Aí eu chego lá na loja de construção e digo, ó, eu quero 80 centímetros desse cano aqui. E aí a pessoa que me atendeu não sabe o que é centímetro, né? Não sabe. E aí, como é que nós vamos fazer? Se eu chegar lá e dizer, não, pois me dê, aí o pedreiro vai, vamos imaginar que ele não deu os 80 centímetros. Que ele diga assim, dona Tatiane, vá lá na loja e diga que quer 5 palmos desse pedaço de cano. E aí, é 5 palmos do encanador,
É os 5 palmos da minha mão ou corresponde aos 5 palmos lá da pessoa que vai me vender? Aí complica, não é isso? É por isso que nós precisamos de uma unidade padrão. E todas as pessoas que trabalham nesse ramo, por exemplo, de material de construção, têm que ter um conhecimento do que ele está vendendo. Se vende cano, se vende parafuso, se vende argamassa, por exemplo, vai ter que saber qual é a unidade que se trabalha, não é isso? Por isso é que nós devemos utilizar medidas padronizadas para facilitar a comunicação entre as pessoas e até mesmo o registro dessas informações, tá bom? E aí eu venho trazendo a seguinte pergunta: qual a melhor unidade de medida para que a gente possa medir a altura aqui dessa criança? Como é que essa pessoa aqui, essa mulher, vai saber o tamanho da altura dessa criança? Como é que você sabe a sua altura? E a distância de uma cidade para outra? Como é que nós vamos saber essa medida? Qual será a melhor unidade de medida? E para descobrir o comprimento, a largura e a altura desse livro? E aí? Vou fazer a seguinte pergunta agora. Eu vou utilizar o metro, eu vou utilizar o centímetro ou eu vou utilizar o quilômetro? Por exemplo, para saber a altura dessa criança, qual será a melhor medida, melhor unidade de medida? É o metro, o centímetro ou o quilômetro? No caso da criança, a melhor unidade de medida ou é o metro ou é o centímetro. Se for uma criança, centímetro. Se for um adulto, você pode dizer que é o metro, tá bom? A distância entre uma cidade e outra, por exemplo, a distância da cidade A para a cidade B. A unidade melhor de se utilizar é o quilômetro, porque a distância de uma cidade para outra são distâncias maiores, distâncias grandes, não é isso? Se eu, por exemplo, quiser saber a distância da minha casa para a casa do meu vizinho, qual é a unidade melhor? É o metro. Agora, da minha casa, que eu moro em Altos, para a sua casa, que mora em Campo Maior, por exemplo, aí no caso a gente vai utilizar o quilômetro, tá certo? Para descobrir o tamanho, o comprimento desse livro, para descobrir a largura e para descobrir a altura, a melhor unidade de medida nesse caso é o centímetro. Tá vendo como é que a gente vai fazer essa tomada de decisão? Então, são esses tipos de casos, esses tipos de situações que nós precisamos identificar qual é a medida de comprimento mais adequada, tá ok? Então, quantos centímetros tem 1 metro? Olha aí, 1 metro tem 10 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros ou 1 metro tem 1000 centímetros. Nós já vimos isso na aulinha passada. Aí eu trouxe essa figura aqui, ó. Qual medida abaixo equivale a 1 quilômetro? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, a 100.000 milímetros, a 10.000 metros ou 10.000 centímetros? Fica aí a pergunta para você. Bora lá descobrir? Bom, 1 metro tem 100 centímetros. Isso é uma unidade padrão. Em qualquer lugar do mundo, 1 metro será igual a 100 centímetros, tá bom? É a partir desse dado, dessa informação, que nós vamos fazer futuramente transformações. Na aulinha passada, se lembra daquela questão que tinha? Transformar centímetro em metro e transformar metro em centímetro? É a partir dessa informação. Outra informação que nós vamos aprender agora: 1 quilômetro. 1 quilômetro será igual a 1000 metros, tá bom? Gravem essa outra informação aí. Medir, bora relembrar o que é medir. Medir é comparar
utilizando uma unidade como referência, como ponto de partida. Nesse caso, a nossa referência é o metro, tá ok? Então, gravem aí, anote no seu caderninho, pausa aí o vídeo e anota aí. 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá certo? E quando perguntar, por que você mede? Para que serve medir? Serve para que a gente consiga, né, trabalhar, fazer comparações entre os tamanhos, ok? Outra informação é o símbolo que nós utilizamos. O metro, o símbolo dele é apenas a letra M e nós já vimos que essa informação serve tanto para quando está no singular como no plural. Como assim, professora, singular e plural? 1 metro, 1 M. 100 metros, 100 M. Nada de história de botar MS, nada de colocar MT, nada de colocar MTS. Se é 1 metro, 2 metros, 100 metros, 1000 metros, 15.000 metros, tudo vai ser acompanhado apenas da letra M. E isso vale para todas as outras medidas. Centímetro, CM. C, porque é centímetro, e M, porque vem do metro. Olha aqui como o nome já ajuda, ó. Centímetro, a palavra metro está dentro, então eu já sei que está relacionada à medida de comprimento. E olha o som da palavra, ó, centímetro, então é 100, tá certo? 1 metro é 100 centímetros. E quilômetro, quilômetro, como é uma palavra de uma outra origem, que não é a origem da língua portuguesa, geralmente essas palavras ou vêm do latim ou do grego, e aí elas começam com outras letras. A palavra quilômetro, ela tem o símbolo de KM, porque a sua palavra de origem, a palavra de origem começava com a letra K, tá bom? Quilômetro. O K vem de quilo, né, quilômetro, e o meme é do metro, tá certo? E aí nós vimos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá bom? Aí eu trouxe essa imagem aqui para você, né? Essa imagem lembra a nossa salinha de aula. Aqui nós temos a mesa da professora na cor verde e nós temos aqui, ó, as mesas e as cadeiras desses alunos aí. Tem até uma partezinha da aula, né? Os cartazes, armários, tá aí a nossa salinha de aula. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Vamos observar essa sala de aula aí, a sala de aula da Mônica, tá? Ela tem o mesmo formato da sua sala de aula? Vocês que retornaram aí para a escola agora. E tentem, quem ainda não retornou, lembra da sua salinha antes? Será que essa sala aqui, ela tem o mesmo formato da sala que você estuda? Será que essa sala da Mônica tem o mesmo formato da sua? Essa sala aqui, ela aparenta ser maior ou menor do que a sua sala de aula? Quantas pessoas, quando eu pergunto pessoas, eu quero saber alunos e a professora, cabem nessa sala de aula aqui? Bora ver? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa sala de aula aqui da Mônica cabe 17 pessoas. E na sua sala de aula, cabe quantas pessoas? Como você mediria o comprimento dessa sala, né? Para saber a largura aqui e o comprimento aqui, para dispor essas carteiras, como é que você mediria, né? Que unidade de medida seria a mais adequada? E aí eu dou 3 opções. A unidade melhor seria o quilômetro, a unidade melhor seria o metro ou a unidade melhor seria o centímetro. Vamos analisar juntos? Bora lá. Olhando para essa salinha aqui de aula,
imaginando a sua sala de aula, você utilizaria o quilômetro, o metro ou o centímetro? Aí eu utilizaria o quê? O metro, tá bom? Porque o centímetro, como eu disse anteriormente, a gente vai utilizar para tamanhos menores, tá? Por exemplo, o centímetro, eu poderia utilizar ele como unidade para saber o tamanho das mesas, a altura das carteiras, a largura do quadro. Para o tamanho mesmo da sala, o tamanho lá do chão, da parede, da altura da parede, a gente já é uma medida maior. Então, eu já utilizaria o metro, tá ok? Bora lá. Eu quero que você determine o comprimento em centímetros de cada objeto abaixo. Olha aí, eu trouxe o lápis, a borracha e o clipe. E aqui eu tenho o pedaço de uma régua. Olha aqui para essa régua. Aí tá aqui, ó, o tamanho do clipe, o tamanho da borracha e o tamanho do lápis. Lembrando que aqui é uma imagem adaptada, tá ok? Vou dar o tempinho para vocês responderem aí. Bora lá descobrir o tamanho de cada objeto desse. Para a gente poder analisar direitinho e medir corretamente, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou explicar agora. Nós temos aqui uma régua, tá? Quando nós vamos fazer a medida, né, desses objetos, descobrir o comprimento de um objeto, eu tenho que saber o ponto de partida. De que ponto eu vou utilizar para medir. E o que muitas vezes acontece que a gente responde de forma errada? É a forma como nós medimos, tá? Então, quando eu pego uma régua, uma fita, ela sempre tem, ó, um espaçozinho aqui no início. A gente tem a mania de começar a medir pela régua lá da pontinha dela. E não é. Você tem que começar a medir a partir do ponto zero, tá certo? Então aqui o clipe, ó, pode prestar atenção que o clipe, a borracha e o lápis, eles iniciam, aqui, ó, do ponto zero. Eles não iniciam aqui, ó, do pedacinho da régua, não. Tá ok? Então você tem que posicionar o objeto começando aqui do pontinho zero. Aí aqui essa régua eu leio como? Esses traços maiores são os centímetros. Onde tem os numerais são os centímetros, tá bom? Esses pedacinhos menores a gente vai chamar de milímetros. E esse é o conteúdo das próximas aulas. Nessa aula nós vamos focar nos centímetros. Então aqui eu tenho zero, que é o ponto de partida. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 centímetros, tá ok? Aqui é um pedacinho da régua. Aí, como é que nós vamos descobrir, por exemplo, o tamanho do lápis? Ele começou aqui, ó, do zero e ele terminou aonde, ó? Olha aqui a pontinha aqui do lápis, tá em que número? 13. Então, esse lápis, qual é o comprimento do lápis?
13 centímetros. Ou você coloca o nome, centímetros, ou você coloca 13 e as letras cm, tá ok? O tamanho da borracha, olha aqui, ó. A borracha nós posicionamos lá onde tem o número 0 e ela foi até onde, ó? Olha aqui o tracinho, ó. Então, essa borracha, qual é o comprimento dela? 4 centímetros. Aí você poderia até colocar 4 cm, tá bom? E o clipe, ó, posicionamos no ponto 0 e ele foi, ó, até que número? Até o número 2. Então, esse clipe, ele tem um comprimento de 2 centímetros. E aí, você poderia até colocar aqui 2 cm, tá bom? Bora lá, continuando. A professora Elisângela pediu que os seus alunos medissem com uma régua o comprimento do canudo que receberam. Abaixo nós temos as respostas de 3 alunos. Olha aqui, o aluno Rodolfo, o aluno Cristiano e o aluno Rodrigo. Deram as suas respostas. Quem respondeu corretamente? Olha aí, eles receberam o mesmo tamanho do canudo, tá certo? Esse pedacinho aqui do canudo é o mesmo pedaço aqui e o mesmo pedaço aqui. Não são tamanhos diferentes, não. É o mesmo tamanho, tá? Vamos imaginar que seja o mesmo pedacinho. Aí o Rodolfo fez a sua medida, o Cristiano pegou o canudo e fez a sua medida e o Rodrigo pegou o canudo e fez a sua medida. Aí olha aqui a resposta de cada um. Olha aqui a régua, tá? Olha como foi que o Rodolfo posicionou. Tá aqui o Cristiano, a régua aqui também é a mesma régua. Aí olha como foi que o Cristiano posicionou o canudo. Tá aqui também a mesma régua, só que outra parte da régua. E olha como foi que o Rodrigo posicionou o canudo. Aí o Rodolfo disse o seguinte: a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. O Cristiano: a medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros. Aí o Rodrigo disse: não, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros mesmo. E aí, quem respondeu corretamente? O Rodrigo, o Rodolfo ou o Cristiano? Olha aí. Para isso, o que foi que eu disse? A gente tem que observar como está posicionado o objeto. Aí aqui, olha outro ensinamento que eu vou dar para você. Aqui o Rodolfo colocou a ponta de um canudo no 0 e a outra pontinha foi até onde? Ao número 3. De um número para o outro, você tem 1 centímetro. Do 1 para o 2, você tem mais outro centímetro. Do 2 para o 3, você tem outro centímetro. Então, de um número para o outro, você tem a medida de 1 centímetro. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 centímetros. Então, para Rodolfo, esse canudo tem 3 centímetros. O Cristiano, ele colocou, ó, começou de que número? Do 1. Aí, aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. E aí, olha como foi que o Rodrigo fez. O Rodrigo colocou a ponta do canudo lá no número 4. E aí, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. E aí, como é que nós vamos saber? O que eu quero é que você entenda o seguinte: se começar do 0, se começar do 1, se começar do 4, não tem problema. O que é que eu quero que você entenda? É que do 0 para 1 eu tenho 1 centímetro, do 1 para o 2 eu também tenho 1 centímetro, do 2 para o 3 eu tenho 1 centímetro, do 5 para o 6 eu tenho 1 centímetro. De um número para o outro na régua equivale a 1 centímetro, tá bom? Então, bora aqui fazer a análise da nossa resposta. Quem respondeu corretamente, de acordo com as nossas aqui discussões? O Rodolfo e o Rodrigo. 1, 2, 3 centímetros. 1, 2, 3 centímetros. Bateu a resposta. Agora, 1,
2, 3 centímetros. E aqui o Rodolfo disse o quê? Aliás, o Cristiano disse que era 4. Então, o Cristiano respondeu errado porque não são 4 centímetros, são 3. Aí, uma das formas de você analisar, você pode pegar 3 menos 0, que dá 3, 4 menos 1 dá 3 e 7 menos 4, 3, tá bom? É uma outra forma, foi o que eu coloquei aqui, ó, tá bom? Uma outra forma de ser respondido. O esquema abaixo representa a distância da casa da Raquel à escola da sua casa e até o clube. Todos os dias a Raquel vai de casa para a escola e da escola ela vai para o clube. Depois do clube ela retorna para casa. Qual a distância que a Raquel percorre diariamente? Se eu for olhar só para essa imagem, eu vou conseguir responder? Aqui eu só tenho dizendo que de casa para a escola é 250 e da escola para o clube é 800. Mas é 800 centímetros, é centímetros, milímetro, quilômetro, é metro? Qual é a unidade de medida? Então, qual a unidade de medida mais adequada para acompanhar esses números aqui apresentados? É o metro, é o centímetro ou é o milímetro? Aliás, o quilômetro. E aí? Qual é a unidade mais adequada nesse caso? As distâncias são pequenas, são menores? E aí, de acordo com o que nós estudamos, eu quero simplesmente que você me diga, eu deveria colocar aqui 200 metros, 200 centímetros ou 250 quilômetros? Eu deveria colocar aqui também, é 800 metros, 800 centímetros ou 800 quilômetros, né? A mesma unidade que eu for utilizar para o 250 é a mesma unidade para 800. Como nós já vimos que para distâncias maiores nós vamos utilizar o quê? O metro nesse caso aqui, tá bom? Agora, se fosse muito mais distante, de uma cidade para outra, ou de um bairro para outro, aí a gente teria que rever, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos imaginar que a casa, a escola e o clube fiquem mais próximos no mesmo bairro, tá certo? Então, nesse caso aqui, a unidade mais adequada seria o metro, ok? Eu quero que você agora observe essa imagem e preencha esse quadro corretamente. Eu quero que você me diga a altura da girafa, do elefante e do leão. Sabendo que daqui para cá é 1 metro, aqui também é 1 metro, aqui também é 1 metro e aqui também é 1 metro, tá? Vamos responder juntos? Olha aí. Tamanho de quem que eu quero agora? Da girafa. E aqui diz, ó, a altura em metros. Então, bora lá. Da girafa. 1, 2, 3, 4. Então, qual é a altura dessa girafa? 4 metros. Coloquei aqui, ó. A altura do elefante, ó. 1, 2, 3. O elefante tem 3 metros de altura. E a altura do leão, ó, só deu 1 metro. Tá bom? Bem facinho essa questão. Olha aqui a próxima. Leia com atenção os dados da placa verde, essa placa aqui, apresentada na imagem abaixo. Qual é a distância em quilômetros, km, da cidade de Teresina até a cidade de Canto do Buriti? Para isso, a gente vai precisar fazer essa seguinte operação aí, tá bom? Nessa aula, nós vamos aprender juntos. Como eu quero descobrir a distância de Teresina para Canto do Buriti, nós vamos pegar a distância de Teresina, que é maior, 406, e aí nós colocamos no QVL, lembra do quadro valor de lugar? E depois nós pegamos a medida de Canto do Buriti, 114. Colocamos também aqui no quadro valor de lugar. Por que nós vamos utilizar a subtração? Porque eu quero saber a diferença, a distância, nesse caso, de uma cidade para outra, eu vou descobrir a partir da subtração. Bora lá resolver? 6 menos 4, 2. 0 menos 1. Será que eu posso tirar 1 de 0?
Não tem como. Aí como é que a gente faz? Pede emprestado aqui na Casa das Centenas. Eu tenho 4. Eu vou tirar uma, essa uma centena ela veio para cá e se tornou o quê? 10, não é isso? Agora sim, 10 tirando 1, 9. Aqui eu tinha 4. Tirei uma, ficou 3. 3 menos 1, 2. Então, a distância em quilômetros da cidade de Teresina para a cidade do Canto do Buriti deu 292 quilômetros. É questões desse tipo que nós vamos realizar, interpretar para resolver, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa aulinha. Espero que todos tenham feito as suas anotações. Prestem bastante atenção, cuidado com o nosso retorno, não deixe de levar para a escola suas máscaras, álcool em gel, sua garrafinha com água, tá bom? Mesmo de longe, nós estamos sempre juntinhos. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.